E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos aí então a um pequeno estudo sobre o livro de Esdras, capítulo 2, a partir do versículo de número 62. Bom, diz assim: Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para afundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Bom, do que trata esse texto? Esse texto, na verdade, descreve as famílias que retornaram do cativeiro na Babilônia e o início do processo de reconstrução em Jerusalém, da qual Esdras também participou. O trecho destaca a preocupação com a pureza genealógica, a liderança, a generosidade do povo e o cumprimento dos propósitos divinos. Muito bem. O povo tinha ficado escravo na Babilônia e, segundo a promessa de Deus, eles estavam retornando para Jerusalém. O dilema dos sacerdotes e o Urim e Tumim, porque a gente passa por esse texto, Urim e Tumim, a gente tem a ideia de que sejam duas pessoas ou dois cargos. A incerteza genealógica para você entender melhor. Algumas famílias que retornaram da Babilônia, inclusive os sacerdotes, não conseguiram provar sua linhagem. Então, eles foram proibidos, houve uma proibição. Por causa dessa incerteza, o governador persa, Tirsata, proibiu que os sacerdotes incertos comessem das ofertas sagradas. A linhagem sacerdotal era essencial para ministrar no templo, e a pureza era rigorosa. E houve ali uma situação, uma solução divina. Esta proibição daqueles que eles tinham dúvida sobre a linhagem sacerdotal, deles participarem de coisas sagradas, duraria até que um sacerdote com Urim e Tumim surgisse para consultar a vontade de Deus. E Urim e Tumim, como eu já disse, parece dois nomes de pessoas, eram, na verdade, objetos sagrados usados pelo sumo sacerdote para discernir
a vontade de Deus em questões complexas. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui nessa explicação e dizer assim, a proibição, conforme eu disse, duraria até que um sacerdote com Urim e Tumim surgisse para consultar a vontade de Deus. Irmãos, tá certo, você vai dizer para mim assim, mas nós não estamos na lei, nós não estamos na lei de Moisés, mas aqui o povo, após voltar de um exílio, após voltar da Babilônia, fazer uma longa viagem, eles estavam prezando pela vontade de Deus. Eles não quiseram continuar fazendo ou fazer as coisas de acordo com as suas vontades ou as suas convicções. Eles preferiram, durante esse processo, aguardar a vontade de Deus. E será que hoje as pessoas, os líderes, fazem este mesmo processo de, em algumas questões, aguardarem a vontade de Deus? E é uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Mas eu respondo para você, não com verdade absoluta, mas a que eu conheço. Eu já vi alguns casos em que o povo tem pressa, as pessoas têm pressa, os líderes têm pressa e não esperam a vontade de Deus. Exatamente isso. Já vi, por exemplo, algumas, e quando eu digo algumas, mais do que uma vez eu já vi congregações, igrejas que foram deixadas por seus pastores ou por seus dirigentes. E vinha lá o chefe, né, o sumo sacerdote, e pegar um irmão lá e dizer, você é o mais antigo aqui, você ajoelha aí que você vai ser pastor daqui para frente. Não esperou a vontade de Deus. Concorda comigo? Eu não quero pôr aqui em questão competência, merecimento, longe disso. Mas não souberam esperar a vontade de Deus, não souberam aguardar a solução divina. Mas aqui o povo, vindo do exílio, preferiu ficar aguardando a vontade de Deus para que eles pudessem solucionar estas questões. No entanto, não há registro de que tenham sido restaurados após o exílio, esses sacerdotes, simbolizando que Deus não mais falaria daquela forma direta com eles. A resolução dependia de um novo direcionamento divino. Então vamos aí ao versículo 64, do 64 ao 67, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, eu não vou ler novamente para não ficar cansativo, nem muito comprido esse vídeo. Esta seção sumariza a quantidade de pessoas que voltaram para Judá, incluindo escravos, cantores e uma variedade de animais. A lista detalhada mostra que, mesmo após 70 anos, a identidade e as tradições do povo ainda eram muito importantes para aquele povo. Uma comunidade completa. Não retornaram apenas sacerdotes, como a gente possa supor, e levitas, mas toda uma sociedade funcional retornou do exílio, com diferentes funções, sugerindo a intenção de reconstruir a vida completa em sua pátria. Enfim, eles estavam dispostos a reconstruir desde os alicerces até aqueles costumes e aquelas prioridades de Deus
que eles não obedeceram e por isso foram cativos. Mas dessa vez parece que eles voltaram dispostos a restaurar não apenas uma cidade, não apenas paredes, não apenas portas, portões, mas reconstruir também a relação deles com Deus. Por isso, irmão, irmã, nunca é tarde para você reconstruir a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ah, porque agora não tem mais jeito, porque agora está assim ou está assado, porque... Não, irmão, sempre existe tempo, sempre existe condições de você restaurar, de você trazer de volta para a sua vida essa relação com Deus. A partir do versículo 68 e 69, nós vemos ali todo o povo num mesmo propósito. Nós vemos o povo numa mesma vontade de reconstruir. E para isso, a generosidade do povo ali foi primordial nesse quesito de reconstrução. A prontidão para a reconstrução. Porque eles, ao chegarem a Jerusalém e se depararem com a ruína, com tudo destruído, queimado, os chefes de família demonstraram seu compromisso, né, com a reconstrução, em primeiro lugar, do templo. Exatamente. Ninguém priorizou a casa, ninguém priorizou um lugar de lazer, ninguém priorizou a diversão. Não, eles estavam priorizando a reconstrução do templo. E para isso, eles levantaram ofertas voluntárias. Eles não contribuíram por medo. Eles não contribuíram por constrangimento. Ninguém disse para eles, olha, se você não contribuir, você vai para o inferno. Olha, se você não der, você vai ser castigado. Olha, se você não ajudar, o devorador, o cortador, o migrador vai entrar lá na sua tenda e vai consumir o pouquinho que você ainda tem. Não. Foi por amor. Foi por entender que era necessário, como eu já disse, reconstruir esta relação com Deus. Então, todos os chefes de família não contribuíram por medo, mas por voluntariedade, por entender que era prioridade a reconstrução do templo, a reconstrução do relacionamento deles com Deus. Era necessário trazer de volta a presença de Deus no meio do povo através da reconstrução do templo. Então o povo contribuiu voluntariamente com ofertas para a casa de Deus. Essa generosidade foi crucial para o início da obra. A doação de recursos foi de um ato de fé e gratidão ao Senhor que lhes havia permitido voltar. Olha como é enxergar meio copo cheio, né? Eles haviam ficado vários anos cativos lá no Egito, levados por Nabucodonosor, e agora eles eram gratos a Deus. Não porque ficaram. Eles não tinham abandonado a fé porque foram levados cativos. Até porque Deus avisou, mandou através de profetas, inclusive do profeta Jeremias, Deus mandou várias vezes, vários avisos, avisando aquele povo a respeito da desobediência. Mas eles não deram ouvido. E agora, ao invés de estarem magoados com Deus, ao invés de abandonarem a fé, não, eles estavam gratos por Deus ter lhes permitido
voltar à sua pátria, voltar à sua terra, voltar àquilo que eles amavam, ao lugar que eles amavam. Então, o coração do povo, a iniciativa de ofertar, reflete um coração disposto, um coração que estava disposto a servir a Deus, mesmo diante de um cenário de ruínas. No verso 70, nós vemos ali o estabelecimento, a acomodação. O versículo final do capítulo 2, que eu li para vocês, relata que os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e o restante do povo se estabeleceram em suas respectivas cidades. Pois é, porque muita gente também tem a impressão de que Jerusalém era, né, um espaçozinho cercado por algumas muralhas, mas não, era algo grande, era uma cidade, né, repartida, era uma cidade grande repartida em vários domicílios, ou era uma cidade, digamos assim, vamos comparar com o Rio de Janeiro, São Paulo, que tem lá os seus lugares conhecidos, né? Então era dessa maneira e eles se restabeleceram em suas devidas ou respectivas cidades. Houve um barulho aqui, mas tudo bem. O cumprimento da promessa. Esse assentamento marca assentamento. Vê bem. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui nessa explicação. O versículo final do capítulo 2 relata que os sacerdotes levitas... Peraí, faltando vírgula aqui. Os sacerdotes, os levitas que não eram cantores, os cantores e os porteiros e o restante do povo, né? Ao contrário do que muita gente se autodenomina levita, mas nunca passou uma vassoura no templo, né? E é isso. Então, só eu queria deixar bem claro isso aí. Levitas e cantores. E no texto também nós lemos cantores e cantoras. Levita é quem cuidava do templo e vivia das ofertas do templo. Então, o propósito de Deus para o retorno do exílio foi fielmente cumprido. Mas a identidade, a importância da identidade e pureza. A passagem mostra o valor que a comunidade dava à sua herança e à pureza da linhagem, especialmente para o sacerdócio. Isso reflete a fidelidade do povo à então lei de Moisés. Dependência da vontade de Deus, a incerteza em relação ao sacerdócio demonstra a necessidade de esperar pelo direcionamento de Deus simbolizado pelo Urim e Turim, que eram objetos sagrados usados pelo sumo sacerdote para consultar a Deus. A decisão final não cabia, como hoje, a autoridade humana, mas a autoridade divina. Como eu citei para você aqui, né? Conheço pessoas que, por não ter mais ninguém, você é pastor a partir de hoje. Você agora é pastor porque não tem ninguém para tomar conta aqui. Eles preferiram esperar a vontade de Deus. A decisão tinha que ser divina e não humana. A generosidade em ofertar para a reconstrução do templo, mesmo em meio à pobreza, mostra a gratidão do povo a Deus. Eles sabiam que a prioridade era restaurar a adoração no templo. Como eu disse para você aqui, a prioridade deles, após tudo que eles passaram, era trazer de volta a presença de Deus no meio deles. Isso era a prioridade de cada um deles. E hoje, quais têm sido as prioridades do ministério?
ou dos ministérios? Qual tem sido a prioridade? Trazer a presença de Deus ou construir templos magníficos, templos bonitos, cada vez mais sofisticação dentro dos templos para a comodidade humana e não para a presença de Deus? Qual tem sido as prioridades hoje? Vemos também o cumprimento dos propósitos de Deus. A lista detalhada dos que retornaram e ao seu estabelecimento nas cidades demonstraram que Deus cumpriu sua promessa de restaurar seu povo após o exílio, confirmando a fidelidade da sua palavra. Ou seja, Deus é fiel? Sim, à sua palavra. Porque Deus não deve fidelidade nenhuma a homem, nem a mim, nem a você. Deus é fiel à sua palavra para cumpri-la. A própria Bíblia nos diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele cumprirá. Portanto, irmãos, com esse pequeno estudo aqui, bem pequenininho, tire as suas conclusões. O que tem sido importante? O que tem sido prioridade no seu ministério, na sua vida? Principalmente, mesmo que você se sinta derrotado, destruído, sempre aprendemos com esse livro de Esdras. Sempre existe a possibilidade de reconstrução. Depende apenas da nossa boa vontade. Depende apenas de nós querermos. Depende apenas de nós estarmos dispostos a tornar atrás, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer onde nós erramos, fazer um autoexame, onde eu errei, onde foi que eu saí do centro da vontade de Deus e retornar e reconstruir. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse para você, disse para mim: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E se Ele disse, Ele de fato está e estará. Portanto, não fica deixando para depois, não fica postergando, não fica adiando, não fica achando que a sua reconstrução é impossível. Não existe essa palavra para Deus. Tudo é possível ao que crê. E eu espero que seja útil para você essa palavra, esse pequeno estudo, esses esclarecimentos, e que Deus te abençoe e derrame sobre você muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Paz. Curiosidades acerca do vídeo, acerca do texto. Total de pessoas que voltaram do exílio, 49.897 pessoas. Total de animais, 8.136 animais. Quanto valia ou quanto vale, conforme o texto, 61 mil daricos de ouro. 61 mil daricos de ouro seria hoje o equivalente a 512 quilos e 400 gramas de ouro, cerca hoje de 205 milhões de reais. E a prata, cerca de
A prata foi de 5.000 arratéis, cerca de 2.295 quilos de prata. Hoje, valor de cerca de 2 milhões de dólares. Lembrando que a prata, naquele tempo, era muito mais cara do que hoje. Então, tá aí um resumo do que nós lemos para você não ficar fazendo conta. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!